Boa tarde, nono ano. Boa tarde, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, versos em foco. Vamos ao tema da aula: análise de poemas e figuras de linguagem. Habilidade interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Mônica. Boa tarde, Mônica, tudo Boa bem? tarde, Ideia. Tudo bem, gente? bom? Como é que vocês estão, nono ano? Ó, como vocês perceberam, eu bem disse, nós temos agora um grupo, na verdade, é um triozinho de habilidades que nós estamos trabalhando já faz um tempo e a gente só vai parar na metade de outubro, professores. De outubro, quase que eu falo outubro, de outubro, professores. E aí, há uma infinidade de coisas a serem ditas sobre essas três habilidades aí, para a gente começar a trabalhar os novos materiais. Depois, aguardem. Na aula de hoje é versos em foco. Na aula anterior foram as conversas entre versos. Lembra que eu disse também que a gente vai sempre de duplinhas? E aí essa aula meio que faz uma continuidade com a aula anterior. Então a gente vai analisar poemas. Os objetivos da aula estão aí para vocês. Olha, revisar conotação e denotação. Estudar diversos tipos de poema a fim de analisarmos a construção de sentido a partir dos recursos expressivos e revisar figuras de linguagem na análise dos textos poéticos. Galerinha, eu vou apresentar aqui para vocês hoje 3 tipos de poemas, dentre eles 2 poemas de alunos enviados. Nas redes sociais vocês sempre me encontram e assim, dá um trabalhão, mas vira e mexe a gente ama colocar atividade de alunos, não é, Deia? E hoje, como acolhida, é um videocast enviado pelo aluno Pedro Henrique. Eu vou pedir para abrir o chat, porque a galera sempre gosta de dar um oi. Deem um oi aí para minha amiga Deia. Deem um oi para mim, porque vocês vão assistir ao videocast e já vão ter que pensar na resposta à pergunta da acolhida. O videocast que a gente vai assistir é do aluno Pedro Henrique de Carvalho. A escola dele é a Escola Estadual Margarida Prioli Soares. E essa escola, galera, é muito legal, porque eles criaram um projeto chamado Sarau Digital. As professoras Camila e Silmara postam tudo lá no Instagram. Se vocês colocarem lá no Instagram na busca Margarida Prioli, vocês vão achar várias produções de alunos do 8º e do 9º ano, que são dessas duas professoras. É incrível, um mais lindo que o outro. E eu peguei, pincelei um lá, que é o do Pedro Henrique, e eu pergunto a vocês, por que será que o poema dele se chama Conotação de Casa? Tem um minutinho aí, ele vai ler para vocês e já vai pensando por que se chama Conotação de Casa. Dá o play, por favor, produção. Conotação de casa. Ó casa, nosso refúgio e abrigo, nos tira do perigo e nos aconchega com amigos. Vai protetor muito inspirador, que nos acolhe com calor e nos revigora com amor. Vamos lá, Mônica. E a ideia... Olha, Responderam, por que será que se chama conotação de casa?
Olha, eles estão colocando que é o sentido figurado que ele deu para casa, os pontos principais da casa para ele, Uhum. é o que eles estão colocando aqui. Espera só um Bora lá. pouquinho. Vamos lá. Gente, eu estou Tem vendo aqui vocês mais. colocando sobre poema concreto. Amo poesia concreta. Realmente, gente, vocês lembram que a gente trabalhou no segundo bimestre sobre o concretismo? Foi bem nas primeiras aulas em que eu falei sobre os emojis e eu disse que a história dos emojis vem do concretismo, de você entender a palavra e as letras como o símbolo gráfico e concreto. E aí ele ali, será que colocou o nome de conotação de casa por conta do concretismo, por conta deste significado? É a ideia? Vamos lá. O Davi colocou, porque tem a ver com a casa dele. Hum. Ahn, Vários falando sobre sentido figurado, Poema em né? formato. A Proaline colocou. A Proaline está aqui de novo, é a nossa Proaline da manhã. Ô, Será? Proaline, tá em todas. Poema em formato de casa, ela Ah, colocou, sim. né? Que mais? O que eu mais gostei de ver, gente, é que vocês pensaram na palavra conotação e Já colocaram pra gente no pensaram- chat sentido figurado. Isso. Já Muito foram por bem. esse lado e associaram também à forma. Aí alguém colocou aqui, a Ana Júlia, poema em forma de casa. Muito bem. Sentido figurado e poema em forma de casa. Guardem aí essas informações, porque na tela, pensando na forma de um poema. Aliás, ô Pedro, gente, parabéns pro Pedro, né? Ó, parabéns, Pedro, aí, meus amigos de Libras, parabéns. Pedro, muito obrigada. Sempre várias meninas participam. Agora um menino participou hoje. Pedro, obrigada. Professoras Camila e Silmara também, muito obrigada. Gente, pensando na forma de um poema, eu deixei para vocês bem sintetizado aqui, resumidamente, que, Andréia, disse não é verdade, você que é uma poetisa de mão cheia. Toda escolha que o poeta faz tem uma intenção. E nessa intenção há Sentido. sentido. Tudo faz sentido dentro de um texto poético, não é? Tudo faz Tudo sentido. faz Mas daí sentido. eu vou Fala, complementa, Pro. eu vou complementa. complementar o que eu já falei, que eu falo sempre. Uhum. A construção do sentido é do leitor. Na Isso, interação complemente. texto-leitor, certo? Tá. Entendi o que você colocou. O assentido é porque houve uma intenção A para o poeta, intencionalidade. houve um sentido. Ele enxergou um sentido naquilo. Uhum. Mas não significa que o outro vá chegar ao mesmo sentido, sabe, 100%. Isso. Acontecerão aí algumas variações nisso, O né? que eu penso é, quando Pedro ele escreveu o poema falando da casa dele, do lar, aquela coisa aconchegante que eu senti Uhum. até na voz dele, na No leitura jeito- do isso, Pedro, a no entonação que ele jeitinho, deu. a Uhum. entonação que ele deu ali na leitura, colocando em forma de casa, todo mundo também querendo ou não percebeu a intenção Uhum. que ele quis. Uhum. Então, é esse sentido que a forma do poema dele quis passar. Então, vocês têm que entender o que é essa questão da intencionalidade. Embora a professora Andréa tenha complementado aqui que muitas vezes há várias interpretações possíveis. Por quê? Porque eu sou o criador, eu sou o poeta e eu posso escrever e a outra pessoa com a vivência dela vá lá e interprete de uma outra forma. É isso, não é? Não significa também que eu vá escrever A e o outro entenda B. B, C, Né? D. O poema o texto te permite Uhum. interpretações. Não, então, aquilo que ele te permite, não você dizer, mas eu entendi isso, pronto, acabou. Não, não é bem Tá assim, bom, né? tá bom, tá bom. Sem debates, já basta de debates. A gente logo mais falará de debates novamente. A gente estava debatendo aqui sobre questões teóricas, porque a professora Andréia escreve também poemas. Gente, na aula de hoje, vocês perceberam na habilidade, a gente vai analisar algumas coisas dentro dos poemas. E eu trouxe para a gente falar sobre a versificação.
Professores, vocês que estão aí no chat, vira e mexe me perguntam, e até as alunas falam, por que não trabalha apostila? Eu acho que agora na EFAP, vários materiais estão sendo lançados lá, inclusive as situações de aprendizagem 1, 2, 3 e 4 do caderno do aluno São Paulo Faz Escola. Eu peguei algumas coisas de lá que vai ser o poema que eu vou analisar depois. Por conta desse poema, eu trouxe para a gente falar sobre versificação. Fiz esse resumo para a gente. Sobre a forma. Poemas são textos escritos em versos. Isso nós já sabemos, certo, Deia? Desde Sim. lá do 7º ano, eles já estão aprendendo isso, não é? Até do sexto, né? conjunto, desde o 6º, né? Um conjunto de versos é chamado de estrofe. Dependendo da quantidade de versos que cada estrofe apresenta, a gente dá um nome para essa estrofe. Alguns destes nomes são, talvez vocês já saibam, mas eu coloquei os mais famosinhos aí. Parelha é a estrofe formada por 2 versos. Quadra ou quarteto é aquela formada por 4 versos, não é? E aí a gente tem terceto, quinteto, sexteto, etc. Quando a gente tem 3, 5, 6, seis. hepteto e assim vai. E tem uma que poderia, não é? Estar ali naqueles tercetos e tal, mas não, ela é diferente. A 8ª rima, gente, é um tipo de estrofe específica. Por quê? Porque dentro dos poemas escritos com 8ª rima, nós vamos ter ali estrofes com 8 versos e vocês vão contar ali 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque algumas definições mudam de acordo com a quantidade de sílabas poéticas que cada verso da estrofe apresenta. Eu amo esse assunto. Tem aluno que pensa assim, para que saber disso? Para que eu preciso entender de sílaba poética, de verso? O poema já é legal quando a gente lê, quando a gente entende aquele sentimento, quando a emoção nos toca, já não é o suficiente? Sim. É Mas sentir, né? também existe uma técnica, não existe? Sim. Não é só inspiração, criação, arte, pá, e o poeta vai lá e escreve. Existe uma técnica. Existe uma criação artística ali, estética, e até que demonstra certa genialidade. Porque, para mim, essa forma que a gente vai apresentar agora, Andréia, na real, para mim é coisa de gênios. Você acha? Você já tentou fazer? Já, é difícil. Você difícil. tem algum feito? Não. Não. Não Já tenho. pedi para me mostrar. Desse não tenho. Não tem, não? Não. Bora lá. Qual é a leitura do texto? Primeiro a gente leu o do Pedro, da Escola Margarida, que era um poema concreto, vocês viram. Agora a gente vai ler um que se chama Dualismo e é de um escritor parnasiano chamado Olavo Bilac, que para muitos ele é o grande mestre da poética brasileira. Ô, Andréia, posso te convidar para ler comigo? Eu leio uma estrofe, você lê outra. Tá vendo ali, gente, onde tem, parece que pula uma linha? Então, a gente tem uma estrofe, pula uma linha, começa outra estrofe. E aí são os conjuntinhos de versos. Cada conjunto de versos é denominado estrofe. Vou pedir para fechar o chat, porque eles estão conversando só sobre jogos aqui, não é? Então, olha o que eles estão falando aqui. Eu estou vendo, André. Eles estão comentando sobre a aula anterior. Quem quer que a professora Mônica cante o hino nacional, copie e cola. Vocês são fogo, porque eu falei do hino nacional, a relação da intertextualidade não é com canção do exílio. Muito bem, alunos, quem sabe um dia, não é? Eu faço esse desafio. Não aqui, porque a gente já está na metade da aula. Bora, Andréia, ler o texto? Na tela. Eu começo. Vai lá. Não és bom, nem és mal. És triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre, no bem como no mal, padeces, e rolando num vórtice vezano, oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresses. Sabe o que é esse vezano? Esse vórtice é como se fosse uma hélice, não é? Redemoinho. Um redemoinho, alguma coisa. Olha para mim aqui, alunos, porque algumas palavras são difíceis, que o Olavo Bilac, ele gostava de complicar mesmo, ele gostava de pegar umas palavras difíceis. Vórtice é um redemoinho, alguma coisa, uma hélice, algo que está girando muito rápido, e esse vezano é louco.
Pobre no bem como no mal padeces e rolando, mas rolando muito rápido, num vórtice vezando. Louco, né? Num vórtice Louco, aliás, louco. Continuando, mais 2 estrofes. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas das virtudes satisfeito, nem te arrependes, infeliz dos crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Uau! No teu peito residem juntamente um demônio que ruge e um Deus que chora. Essa foi a leitura do poema Dualismo, de Olavo Bilac. E aí, para essa leitura que foi séria, gente, porque esse poema é sério, para mim foi séria, não quis brincar não, eu fechei o chat, mas vou abrir, lógico, porque vamos fazer uma análise textual. Aluno, aluna do 9º ano, qual pode ser considerado o tema desse poema? Qual você acha que foi? Eu sei que o título dele se chama Dualismo. Até pelo título, gente, dualismo, pensa, vem de que dualismo, não é? Ele já tem essa noção? Derivado de Ele quê? já tem essa noção? Eu acho que não tem tanta noção, porque eles ainda estão no 9º, não tiveram aula de filosofia. Pode abrir o chat, por favor, porque eu estou perguntando sobre o tema deste poema. Será que alguém, por essa leitura pontual que nós fizemos, consegue pontuar aqui no chat para a gente qual seria o tema desse poema? Olha, Gostei. O tem bem e o mal. O Henrique Gabriel já inaugurou aqui. A Erina colocou, seria duelo? Tem a ver. Bem, não é? Bem, é derivado. Dentro, já que eles não passaram por isso ainda, né? Eu acho que já essa inferência já foi boa, né? Olha, o Vinícius, que eu ainda não tatuei, Vinícius, mas vou. Vinícius, o poema fala sobre 2 realidades completamente opostas. 2 realidades, eu não sei se são 2 realidades. Só que sim, há uma relação de oposição. 2 caras. Olha, o Renato é dos meus. Filosofia é bicho, professora. É verdade, é bicho mesmo. Você mal espera, não é? Quando você chegar no 1º ano, ai, ai. A Mariana também colocou, hein? O que ela colocou? 2 faces, bem e mal. Olha, e aqui tem uma aluna que colocou, deixa eu ver o nome dela, vida dupla, a contradição humana, professora Adelina. Boa, professora. Ó, a Beatriz colocou, viu? As atitudes do ser humano. As atitudes do ser humano, e aí tem gente falando, acho que é sobre a bipolaridade, podendo ser uma contradição dentro de uma só pessoa. Será que é a bipolaridade ou a condição humana? Olha só quantas coisas aqui. O duelo entre o bem e o mal, a vida dupla que nós temos. Gente, é isso aí. Estou gostando de ver. A Letícia Neri fala assim, é tipo um duelo entre 2 forças? Andréia, você não sabe. Quando eu estava chegando aqui no Centro de Mídias, a Andréia sabe. Vai ficar gravado aqui. Eu sou apaixonadinha, porque vocês são fãs de determinados professores. Eu sou apaixonadinha pela professora de filosofia aqui do Centro de Mídias, a Maria Fernanda. E não é que eu vim no caminho pensando, gente, o filósofo do dualismo, e eu pensando, quando eu vou entrar, quem está saindo? A professora Maria Fernanda, professora! E ela sabe que eu sou fãzinha dela. Professora, deixa eu te perguntar. Fiz a pergunta e ela estava me explicando realmente essa questão do dualismo. Eu estou achando o máximo, porque os alunos do 9º ano já estão falando sobre isso. O confronto entre a boa e a má índole dentro do ser humano, como disse a Marcele, com 2 L's e Y. Isso aí, Marcele. Muito bem pontuado. A Laila também colocou. A Laila colocou ansiedade e tristeza dividida entre si. Ai, a Raíssa. Também, a Raíssa né? falando assim, poesia é tudo, professora, também acho. Poesia é tudo. Consegue percorrer todas as disciplinas, todos os assuntos dentro da poesia. Pois é, muito bem. E olha lá. Bora lá, gente. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o tema. 2, na tela. Vocês já trabalharam isso com as professoras de vocês, com os professores? Quanto à estrofação, que nome feio isso daí, estrofação. Mas é a forma do poema, né? Como as estrofes estão sendo colocadas ali. Como nós podemos classificar esse poema, gente? Alguém sabe o nome do poema? Aliás,
da forma que damos a esse tipo de poema? Hein? Alguém aí, Andréia, já... A Pro colocou. Vou Uma deixar professora? vou deixar o da Pro para daqui a pouco, peraí. Ai, mas tem alunos aqui que são tão fofinhos, já colocaram assim. Eu sei que tem quadra, já vários aqui colocando. Tem quartetos. As pros Tem. estão arrasando. Parelha não tem, não. Marcelo tá falando parelha? Tem parelha, não. Porque ali eu tinha estrofes com bastante versos. Não, parelha é com 2, tá bom? Não tem, não. Quarteto, mas eu só li quarteto? Será que eu só li quarteto? E aí, já teve gente que colocou a ideia, eu vi. Aí teve gente que colocou, tinha quarteto e tinha terceto. Guilherme Henrique, boa. Peguei uma aqui. Posso falar? Pode. Renata falou que é um soneto. Ah, e o professor Petronílio disse, já abordei com os meus alunos, sim. E este é um soneto. Muito bem. Presta atenção aí, sistematizando as respostas, porque eu fui boazinha hoje, resolvi colocar. Gente, o tema desse poema pode ser, como vocês bem pontuaram, a luta constante entre o bem e o mal, sim, que está dentro de nós todos. Quanto à estrofação, como podemos classificar? Esse poema pode ser classificado como soneto, que é o poema que apresenta o quê? Presta atenção, eu vim aqui, olha só, eu vim aqui no Flip e coloquei para vocês, porque no PPT, não é? Ele meio que nos trai ali do jeitinho que faz nos slides, então resolvi colocar como se eu estivesse na lousa com os meus alunos. Um soneto apresenta 2 quartetos e 2 tercetos. O que eu e a Andréia fizemos foi, cada uma leu um grupo. Então, eu li o primeiro quarteto, que é 1, 2, 3, 4 versos juntos. O primeiro quarteto, então, é o conjunto de 4 versos. O segundo também foi o conjunto de 4 versos. E aí, a gente foi revezando nos tercetos. O terceto, então, eu tenho 1, 2, 3 versos, mais 1, 2, 3, e aí pula-se a linha para mostrar a separação entre estas estrofes. O soneto sempre vai ter essa forma. Não vem me pensar assim, existe soneto que só tem um quarteto. Não. Pode ser Opa, é aqui é que eles ficam assim. Então, pode ser mais contemporâneo, pode ser mais antigo. Vocês vão aprender literatura ano que vem, mas não importa. O soneto é uma forma clássica de se produzir, tá bom? E sim, tem uma intenção. O Olavo Bilac tinha, sim, uma intenção. Ele não fez por um acaso. Ele estava falando sobre uma questão filosófica ali bastante interessante. E ele resolveu colocar dentro de um soneto. Por quê? Porque o soneto é bem formal, bem sério. Quando eu coloquei ali na sistematização das respostas que ele também tem um trabalho de rima e métrica, gente, eu não vou falar da métrica aqui, posso deixar para um outro momento, mas eu tentei colocar aqui aproximadamente como é o trabalho de rimas, mostrando para vocês que no final de cada verso, olha só, a gente teve no primeiro verso do primeiro quarteto a palavra humano e no último a palavra oceano. Então, humano rima com oceano. No segundo verso, preces. No terceiro, tivesses. E aí, a gente apresentou um esquema de rimas A, B, B, A. A gente só coloca essas letrinhas aqui para a gente poder classificar bonitinho e entender qual foi o esquema que ele quis fazer. Tá vendo que aqui na segunda estrofe, ou seja, no segundo quarteto, ele faz mais ou menos parecido, mas ele inverte o jogo. Como ele é esperto, Andréia. Olha só, padeces rima com tivesses e preces, que é o grupo B. Então, eu venho aqui. Agora, vezano e desengano rima com humano e oceano. Rima com grupo A. Desinteresses com preces e tivesses, aquelas pessoas mais clássicas até vão ler desinteresses, né? Aí coloca lá B. E aí, olha só o que ele faz, gente. Tem todo um nome, tem toda uma classificação em literatura, vocês já vão estudar. Mas por que eu coloquei aqui na nossa lousa? Para vocês entenderem que tem uma intenção. O cara foi genial. Olavo Bilac foi um gênio. Por quê? Porque ele vai criar 2 quartetos, vai pensar que as palavras finais têm que ter esse joguinho,
eu tenho que colocar duplinhas de rimas e a métrica é a contagem de sílabas poéticas. Na semana passada, a gente fez uma aula com o 8º ano, em que eu tentei mostrar ali, mas é um processo complexo. Demora bastante aulas para a gente mostrar para vocês, mas é que nos sonetos, eu vou contar 10 sílabas poéticas ali. E ele tem que fazer cada versinho ter 10 sílabas poéticas. Então, pensa, além de toda a ideia ser trabalhada, das rimas ao final, eu ainda vou contar as sílabas. E nos tercetos também não foge. Ele vai fazer também todo um trabalho. Sublimes rimando com crimes, satisfeito rimou com peito. Gente, ele ali teve uma intenção, mostrar que ele era genial. Soneto é, para mim, um dos tipos de poemas mais difíceis de serem feitos. Por isso que, assim, eu nunca tentei fazer. Aliás, já tentei, mas nunca logrei. Quando a gente Nunca. chega nas sílabas, né? O que, A hora que a gente vai então, fazer esse canção, aí dá problema. quando a gente. Olha, Andréia, Difícil. eu tentei fazer haikai, que é um tipo de poema que tem 17 sílabas poéticas. E já Já errei. é difícil, já é difícil. É E verdade. então, ainda mais o soneto que tem que ser perfeitinho. É bastante complicado. Agora, quem entende de música Quem entende de música, se às sai vezes, bem, se né? sai bem. Se É sai bem, verdade. né? Ó, eu tô tentando também estudar Uhum. música, Andréia, e mesmo assim eu acho Não, difícil. mas a gente já ouvi assim, compositores dizerem dessa questão Ah, é? das sílabas, né? Poéticas. Isso, de como vai ser realizada aí, na verdade, a prosódia, né? Quando você coloca a letra, O na- ritmo. a letra na música, né? Quando você Isso. coloca, então é difícil, É difícil, Uhum. é verdade. E aí, bora para curiosidade. Bora para curiosidade. Qual a curiosidade? Isso está lá, gente, ó, lá no caderno do aluno, na versão do professor, lá da São Paulo Faz Escola, que os professores podem achar lá no site da EFAP. Porque esse poema Dualismo está lá também. A análise textual também tem um pouquinho lá. O dualismo é proveniente de princípios diversos, como religião e filosofia, os quais buscam compreender a condição humana numa constante divisão entre o bem e o mal, da essência e da resistência, da matéria e do espírito, etc. Como eu estava tentando discutir com a professora, perguntei, tirando dúvidas com a professora Maria Fernanda, eu lembrei do René Descartes. Ele fala lá ele fala sobre o dualismo cartesiano, que essa questão não é o que é etéreo, o que é subjetivo, o que é impalpável dentro do ser humano, a questão da alma e o corpo. Esse conflito que a gente tem. Você não é nem bem nem mal, você é humano, nós somos os dois. Por quê? Porque somos alma e corpo ao mesmo tempo, é esse dualismo. E você viu como ele também trabalhou ali na tela? A questão da antítese, É Andréia? muito bem colocado aqui. Vários alunos colocaram. Vários Que era colocaram? um texto que estava assim, cheio de antíteses. Olha, você pode ler para mim? Porque eu vou mostrar no flip outra coisinha. Vamos lá. Antítese é uma figura de linguagem cuja finalidade é apresentar em um mesmo período, texto ou contexto, palavras com sentidos opostos, ou seja, com contrastes perceptíveis. Exemplo, claro e escuro, trevas, luz, sol, chuva, doce, azedo, etc. Bom, o Olavo Bilac era gênio. Genial. Por quê? Porque, além de falar sobre um assunto da filosofia que percorre René Descartes, Kant e outros filósofos, ele teve que ler muito para escrever aquele soneto, contar as sílabas, fazer em forma de soneto, que é uma forma super complicada. Ele ainda faz todo um trabalho de antítese. E por que ele escolheu a antítese? Por quê? Porque ela é toda dual. Ela é justamente esse conflito de São os contrastes. contrastes. Né? Vamos abrir o chat? Olha só, eu não tenho o texto na tela, mas eu coloquei aqui, ó. Gente, nessa primeira estrofe, o que você percebe de antítese aqui? Não és bom nem és mal, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo. Pelo menos 2 antíteses aí vocês vão colocar para mim. Abra o chat aí, por favor. Bora lá, pelo menos 2. Eu estou aqui, ó, em pé, mas estou ligadinha no chat. Abriu. Bora, gente. Bora, que senão eu vou... Bom, a gente tem aqui... Mas
Olha só. Bom e mal. Tá na tela, Andréia. Olha só, vem aqui, aluno, vem aqui. Dá um close pra mim, dá um close pra mim. Olha isso aqui, ó. Dá um close aqui, tcharam. E o que eles estão colocando no chat, ideia? É, apareceu um mal com L aqui. E pode. Se opondo a bom, né? Aham. E pode isso. Não. Olavo Bilac tá assim, gente, ó. Bom, contrário de mal. Bem. Vou até colocar aqui, ó. Bem versus mal com Isso. L, tá bom, gente? Bem é o oposto de mal com L. Tem gente colocando bom versus mal e não é. Ó, o Olavo Bilac tá assim, gente. Ó, o cara era um gênio, vocês aí. Presta atenção. Bom, sim. Mal. Aqui a gente tem uma antítese. Muito bem. Figura de linguagem muito bem trabalhada nesse poema famoso. Tem mais, gente. Tem mais. Alguém Vamos lá. colocou? Mais uma aí? Só foram na mais óbvia, maldições e preces. preces. Gostei, maldições e preces. Mais uma antítese aqui, tem mais. Peraí. Eu colocaria mais uma aqui, Andréia pontuaria. Tumulto, Tumulto e e clamor. clamor. Colocaram aí pra gente? Colocaram. Ai, que vários. bom. Se a gente fosse analisar o poema inteiro, tem tantas, gente, tem tantas. Ele foi incrível. Ó, colocaram tumulto Uhum, e clamor. colocaram. Aliás, qual a diferença de mal com U e mal com L? É isso, gente, é que mal com U é adjetivo. Adjetivo. Mal com L é advérbio. E pode ser substantivo também. Também, Né? né? Mal e bem. Uhum. Também, não é? Você tem que gravar assim, ó. Eu sempre gravo bem. Aliás, posso falar uma coisinha aqui bem bobinha que eu sempre falo para meus alunos? Olha só, bem. Não tem um Ezinho, Deia? Não tem um E? Não tem um E? Eu penso que o E é o filhinho e o L é o papai. Então, eu falo para eles assim, Andréia. Ok. Então, eu tenho o B e o E. Aqui é o filhinho, aqui é o papai. Então, o bem com E só pode ser do mal com L, gente, tá bom? Aí você não tem lá A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bom e mal com U. A, E, I, O, U. Aí é que eu faço a associação. Tá. Bom é o do mal com U. Tentem gravar isso, vocês nunca mais vão errar, tá bom? Se liga nessa. Está lá no caderno do aluno, achei legal trazer. Cada ser humano traz dentro de si um universo a ser descoberto. É necessário fazer uma parada de vez em quando e perguntar: Hey, quem sou eu, Andréia? O que eu faço neste mundo? Sou bom o tempo todo? Tenho muitos defeitos? O que tenho feito para contribuir de forma positiva com o mundo que me rodeia? Se liga nessa, gente. Se liga. Tem várias perguntas a ser feitas. E aí, foi uma coisa incrível. Quando eu vi isso no caderno do aluno, uma aluna me procurou, a Isabela dos Santos Melo. Professora, ela tem uma vozinha encantadora. Professora, eu tenho um slam. Porque ela viu o movimento que a gente está fazendo de slam. Eu tenho um slam. Posso te mostrar? E ela mostrou o slam. E quando eu ouvi, Andréia, eu falei, não acredito. Tem tudo a ver com a aula. E eu falei, menina, eu estava para entregar essa aula. Eu quero colocar na aula, porque vai fechar com chave de ouro. Vocês vão agora exercitar a escuta ativa. Vocês vão escutar só, vocês não vão ver. Não vão ler o texto, não vão acompanhar a leitura. Assim como eu também fiz. Ela não passou para mim os versos, ela só me deu o slam falado. O slam, como vocês aprenderam na aula da Sara, na minha aula, já falei bastante sobre isso, é um momento em que a gente vai lá e lança um grito em forma de poesia, em forma poética. E a gente coloca para fora tudo aquele, vários sentimentos e emoções que a gente tem, mas de forma poética, carregada de figuras de linguagem e com uma boa mensagem. Pensando em nosso papel no mundo, vamos ouvir um poema criado para o slam do CMSP e produzido pela aluna Isabela dos Santos Melo, que estuda na Escola Estadual. Professor Hélio Polezel. Toca o play, por favor, aí, produção. Poesia, amor ao próximo. Sorria, mas não se esconda atrás desse seu sorriso. Mostre aquilo que você é, sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso, assim como eu. Viva, tente! A vida não passa de uma tentativa. Ei, ame acima de tudo, ame a tudo e a todos. Não feche os olhos para a sujeira do mundo. Não ignore a fome. Esqueça a bomba, mas antes faça algo para combatê-la, mesmo que você se sinta incapaz de resolver esse problema.
Procure o que há de bom em tudo e em todos. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Aceite a vida, as pessoas, faça delas a sua razão de viver. Entenda, as pessoas que pensam diferente de você, não as reprove. Ei, olha a sua volta. Quantas pessoas, quantos amigos você já tornou alguém feliz hoje? Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Ei, não corra, não vai adiantar. Pra que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Sonhe, mas não prejudique ninguém e não transforme seu sonho em fuga. Acredite, espere, sempre haverá uma saída, sempre brilhará uma estrela. Chore, lute, faça aquilo que gosta, sinta o que há dentro de você. Ei, ouça, escute o que as pessoas têm a dizer. É muito importante. Suba, faça os obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo, mas não esqueça daqueles que não conseguem subir a escada da vida. Ei, descubra aquilo que há de bom dentro de você. Procure acima de tudo ser gente. Eu também vou tentar. Ei, você, não vai embora não. Eu tenho uma coisinha pra lhe dizer. Te adoro simplesmente porque você existe. Essa é minha poesia. Ai, gente, o chat estava aberto? Ai, deixa eu aqui atualizar meu chat. Eu não tenho uma voz doce? Muito fofinha, Isabela. A Protami falou a mesma coisa. A Andréia aqui também te elogiando muito, a professora, todo mundo falando que você parece dubladora daqueles desenhos, não é? Tá animados, isso, uma graça. Olha, eu tenho pouco tempo, mas eu vim aqui, rapidinho, bora. Eu vim aqui e coloquei no Flip, eu peguei um trecho do Slam da Isa. Não faça dos defeitos uma distância, e sim uma aproximação. Olha o que ela fala. Não faça dos defeitos do outro uma distância, e sim uma aproximação. Olha o que ela fez aqui, uma antítese. Dona Isa... Felipe colocou. Ah, já colocou. Viu como ela é esperta? Mas tem aqui uma questão para a gente responder no chat. Porque ela fala no final... a gente pensando no nosso lugar no mundo, sabendo da dualidade, do dualismo todo. Qual é a figura de linguagem quando ela fala lá naquele verso? Corra apenas para dentro de você. Ela fala, gente, ela fala assim, ei, não corra. Para que tanta pressa? Não vai levar a nada. Corra apenas para dentro de você. Ah, gente, esses alunos são muito bons, Andréia. Olha aqui, metáfora, muito bem. Olha, o Slam da Isa está lá no meu Anchor. Sabe que tem uma página que se chama Anchor. É uma rede social de áudios, gente. Eu coloco os áudios dos textos todos que eu leio aqui na aula e vocês procuram lá, aquela Mônica. Vai lá no anchor.com.br, procura aquela Mônica, vocês vão achar. E podem ouvir o Slam da Isa de novo. Podem ouvir. Ela colocou, sim, uma metáfora. Correr para dentro da gente é olhar para dentro de si. E faça isso rápido. Por isso que ela fala, corra para dentro de você. Eu tenho até isso tatuado aqui. Um dia eu conto para vocês, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de filosofia e tal, e eu penso muito nisso. Eu tenho que entender a mim, olhar para dentro de mim mesmo. E a Isa falou muito comigo nesse slam. Segunda, na tela. Agora uma pergunta. Você acha que o poema dela tem uma forma específica ou ele foi escrito em verso livre? O que é o verso livre? Quando eu não preciso colocar ali um conjunto de estrofes ou ter problemas, assim, problemas não, quando eu quero ter uma intencionalidade métrica, não é? Formal, uma rigidez formal. E aqui a galera já está colocando... Vários. Verso livre. Vote 192, Vinícius Chaves para prefeito. É o grande participante do chat. Muito bem. Gente, olha, vocês são incríveis. Nono ano, na aula de hoje, vimos que a denotação representa a linguagem utilizada de forma mais objetiva, enquanto que na conotação utilizamos o lado subjetivo dela, como o Pedro pontuou para a gente. Versos escritos com as figuras antítese e metáfora no poema do Olavo Bilac e no Slam da Isa. Assistimos a um videocast e ouvimos um podcast, ambos produções de alunos do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Incrível, eu amo quando vocês mandam coisas para mim. Agora, presta atenção, mão na massa. Tem um momento mão na massa.
Amanhã, taranã, dia 30/9, durante a aula de projeto de vida, acontecerá o primeiro slam do Centro de Mídias, do CMSP. Os professores Mônica, eu, Sara, a Sarinha, e o Rodrigo, o Baglini, vão mobilizar os alunos a enviarem seus versos para o nosso slam. A nossa ideia é que façamos uma batalha interescolar nos próximos meses. Em que tal? Será que a gente vai conseguir? Então, alunos, escrevam, solte a sua imaginação, olhe à sua volta, gente, há tanta poesia por aí. Um poema pode ser um grito que está entalado em sua garganta ou um sentimento que precisa voar. Liberte-se e produza os seus versos. É isso mesmo, tem o QR Code, o link, você pode contar pra gente o que achou da aula. E eu não digo até quinta-feira hoje, eu digo até amanhã, porque como vocês leram aí, olha só, não vai voltar pra mim, não? Vai não? Ah, pensei que você não gostava mais de mim, câmera. Amanhã eu volto na aula de projeto de vida. Eu, professora Sara e o professor Baglini vamos agitar o primeiro slam e vai ter muita participação de alunos e vocês podem enviar seus áudios, procurar por nós, por mim, pela Sara principalmente, nas redes, mandar aí. A gente ama escutar os slams de vocês. Andréia, muito obrigada pela aula, Obrigada eu, amiga. Mônica. Gente, Um beijo, Nono. até amanhã, nono ano.